Você já se perguntou como uma luta de séculos contra doenças mortais moldou a saúde pública no Brasil? Imagina uma época em que uma doença aterrorizava a humanidade, dizimou a Europa e no Brasil ceifava vidas todos os dias. Todos os dias à sua volta você via pessoas e seus familiares morrendo. E eu não estou falando do Covid e nem dos tempos atuais. Na verdade, o ano era 1804 e eu estou falando sobre a varíola, doença que iniciou nossos estudos sobre a vacina e mudou a história da humanidade. Em 1967, a varíola afligia mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Mas em 1984, a doença foi extinta, graças à vacinação. Foi a primeira vez que uma doença infecciosa foi abolida da face da Terra. Não há tratamento para a varíola. No entanto, a vacina é muito eficiente e sua aplicação sistemática e generalizada na população levou à erradicação da doença no mundo. E por isso, no vídeo de hoje, vamos conversar sobre a história da vacinação no Brasil. Assunto muito importante para diversos concursos e um marco de transformação no Brasil e no mundo, por evitar cerca de 4 a 5 milhões de mortes todos os anos. E traz importantes lições que podem ajudar o nosso caminho em direção a um futuro muito mais saudável. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Gisele, eu sou enfermeiro especialista em educação e saúde e esse aqui é um canal dedicado a conteúdos que visam melhorar a sua saúde. Então, se você se interessa em entender um pouco melhor sobre o seu corpo e busca melhorar a sua qualidade de vida, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo vai fazer parte de uma pequena série aqui no canal, onde nesses vídeos a gente vai conversar, a gente vai ver sobre a história da vacina no Brasil, em seguida sobre o seu papel na saúde pública e depois a gente vai falar sobre a revolta da vacina e passamos então para os tempos mais atuais com o Programa Nacional de Imunização, o PNI, e os calendários de vacinação, que são questões certas de qualquer concurso. A varíola é uma velha conhecida do mundo antigo. Existem marcas em certas múmias egípcias de mais de 5 mil anos que especialistas acreditam ter sido causadas pela varíola. Escritos na Ásia e na Grécia Antiga de quase 4 mil anos relatam uma doença devastadora que se acredita ter sido a varíola. Mas quanto a relatos antigos, que tem um diferenciado descrito que a gente tem certeza de que se estava falando da varíola, a gente tem relatos persas de médicos de 800, datado de 800 anos depois de Cristo. A varíola é uma doença infecciosa causada por um vírus e é extremamente letal, causando a morte de 30% de todas as pessoas que se infectam com ela, Ela causa febre, fortes dores musculares e depois causam lesões e erupções por todo o nosso corpo com pústulas, que quando essa doença não leva à morte, essas pústulas levam grandes cicatrizes bem profundas em toda a pele da pessoa. No Brasil, como toda desgraça não vem sozinha, em conjunto com os europeus que acharam as Américas, vieram as doenças, dentre elas a varíola, que nessa época já matava na Europa cerca de 400 mil pessoas todos os anos. E aqui na América, ela vai ser responsável por matar mais de 3 milhões de indígenas que aqui moravam. Documentos da época relatam o pavor de indígenas que gritavam as chagas mais no seu idioma local, que era um sinal para as pessoas se dispersarem, saírem daquela região, abandonarem as suas tribos e eles saíam apavorados, com medo da contaminação que só deixavam cadáveres por onde ela passava. Um historiador, o Rocha Pita, um famoso historiador da época, descreveu sobre os estragos da varíola e a fome que ela vinha causando aqui no Brasil, na Bahia, em 1666. Então era de se esperar que quando fosse encontrada uma cura para essa doença, para esse mal, que todos aceitariam de bom grado, mas não foi o que aconteceu. A vacina contra a varíola foi a primeira a ser introduzida no Brasil e também no mundo, Ela foi desenvolvida por um inglês, o inglês Edward Jenner, em 1798, que ao descobrir que a infecção da varíola bovina
causava imunização contra a varíola humana. Então foram produzidas essas vacinas que têm o seu nome justamente por conta da vaca, que é feito, a retirada do material da pústula da vaca e aplicada nas pessoas, por isso é esse nome de vacina. Então, através da vacina, poderia-se facilmente infectar uma pessoa sadia com esse material retirado, de uma infecção bovina, que a pessoa ia desenvolver uma infecção muito leve e desenvolveria a imunidade contra a varíola humana. Então, ela estaria ali protegida para uma eventual infecção futura pela varíola humana. Apesar de a gente ser claro quem criou a vacina em si, de fato quem introduziu ela no Brasil ainda causa certas discussões até hoje. A informação mais comumente disseminada é que ela foi introduzida pelo Marquês de Barbacena em 1804. Porém, documentos históricos indicam que ela já estava sendo aplicada aqui no Rio de Janeiro em 1798 por um cirurgião, o Francisco Mendes. Mas apesar de não ser claro quem é e quando começou a vacinação no Brasil, o que é sabido é que demorou muito para ter de fato uma campanha de vacinação para a população de fato, No início, ela foi extremamente elitizada, destinada à família real e grandes latifundiários do país. Depois até que se estende, mas continua limitado aos grandes centros. Até porque o próprio processo de desenvolvimento dessa primeira vacina dificultava esse processo, pois de feita ela só durava 4 dias, depois o material estragava, E para evitar isso, você tinha que aplicar essa vacina em uma pessoa, esperar ela apresentar sinais de infecção, apresentar uma pústula, para então essa pústula ser coletada e fazer mais vacinas para seguir em frente vacinando outras pessoas, O que dificultava bastante o processo. E a própria população não ajudou muito nesse processo. Se hoje a população já desconfia do processo e teme pela própria saúde, imagina na época que a própria comunidade científica era crítica quanto à vida microscópica e os estudos de Pasteur da microbiologia só surgiriam quase 50 anos depois. Mas com isso, eu não estou querendo dizer que a comunidade científica era descrente quanto à vacina, pois desde o século XVI, lá na Ásia, já se fazia o processo de variolização, que se tratava de secar uma pústula de um infectado ao sol e dar esse farelo ali da pústula para uma pessoa sadia inalar. Era sabido que esse primeiro contato com a doença já enfraquecida por conta do sol causava uma infecção mais moderada e te imunizava contra infecções futuras de varíola. Então, para a comunidade científica, a vacina não foi algo de outro mundo, Só foi uma técnica muito mais segura, muito mais eficaz e capaz de tratar, uma grande quantidade de pessoas, porque essa técnica antiga de variolização, era meio que limitada. Você não conseguia vacinar em massa, uma população inteira, o que com a vacina se tornou possível. Mas mesmo assim, a população mantinha forte convicção de que a vacina, na verdade, era um grande mal e tinha por finalidade matar a população mais pobre. Resposta essa, mesmo que eu já ouvi até nos tempos atuais por idosos. Então imagina o tempo, naquela época, que eu imagino que era provavelmente um pensamento muito comum, sim, E a igreja também foi uma das responsáveis por esse movimento, que criticava a vacinação e dizia que era algo maléfico, capaz de gerar traumas e até maldições àqueles que fizessem uso desse composto no braço. Esse é um pensamento que dava para entender na época, porque as doenças, eram meio que uma punição divina por alguma coisa. Então, se a humanidade estava fazendo algo para bloquear essa punição divina, é como se a gente estivesse bloqueando a vontade de Deus. Então, dá para entender o motivo da igreja ter feito isso. Então esse tipo de pensamento bloqueava as pessoas que por conta de ignorância tinham medo e não se vacinavam. E essa lentidão do processo vacinal fez com que o imperador da época decretasse a obrigatoriedade de vacinação no Brasil. Primeiramente em 1837 para todas as crianças e depois em 1846 para todos os adultos. Só que mesmo assim não teve muito resultado. E se você está criticando
essa obrigatoriedade, isso foi algo muito comum no mundo inteiro. Vários países da Europa, os Estados Unidos também fizeram essa obrigatoriedade da vacina, porque foi uma questão que estava matando muitas pessoas e trazendo muitas crises para a nação. Por isso que ela fez essa mão de ferro, né, e obrigou a população a tomar a vacina. Mas até então não estava tendo muito resultado, né? Somente em 1905 ocorre uma reforma sanitarista no Rio de Janeiro e um movimento real do governo para obrigar as pessoas a se vacinarem, né? E isso vai acontecer, só que também sem muito sucesso, porque a população vai ficar enfurecida, não só por isso, mas por outros fatores, inclusive pela sua obrigatoriedade, né? E isso vai ser descrito mais em um próximo vídeo que eu vou fazer sobre um evento chamado A Revolta da Vacina, em que a população vai se rebelar e vai negar a tomar a vacina, né? O médico responsável na época era Oswaldo Cruz, que tenta convencer a população através de matérias nos jornais, textos de cunho acadêmico e científico, né, para traduzir esses comunicados para a população. Só que a população, na grande maioria, era analfabeta e não tinha conhecimento científico nenhum, e para ela, esse tipo de texto não fazia o menor sentido. Então aqui não teve movimento de envolvimento da população nessa campanha e nem de respeito dos seus conhecimentos. A única coisa que trouxe esse movimento foi violência, porque os próprios textos científicos que eram escritos, né, não comunicavam em nada com o público. Como resultado, Oswaldo Cruz foi vítima de uma campanha contra a vacinação. Ele vira meio que meme ali na época, né, com direito a marchinhas de jornal e de carnaval e charges que visavam convencer o público de que vacinação era algo errado e que a população não deveria fazer isso. A situação só começa a mudar em 1908, né? 3 anos depois, quando no Rio de Janeiro vai ser atingido por um violento surto de varíola, com mais de 6 mil mortos, que a população passa, né, a se dirigir ali por conta própria para evitar esse caos que está se instaurando ali no Rio de Janeiro e vai para os centros de vacinação para ser vacinada. Como doenças não respeitam fronteiras, acordos internacionais começam a ser feitos para incentivar a vacinação em países mais pobres e também em desenvolvimento, né? Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde propõe uma resolução para erradicar a varíola em todo o mundo, com doação de recursos para países, né, que quiserem aumentar a produção de vacina por si próprio, né, através dessa tecnologia doada. Nesse contexto, surge o Serviço Especial de Saúde Pública em 1942, aqui no Brasil, que vai realizar a primeira campanha nacional de vacinação no Brasil em 1961, e também é criado em 1973 o Programa Nacional de Imunização, o mesmo PNI que a gente tem até hoje, que vai ser muito importante para trazer outras vacinas também, que já estavam sendo aplicadas, né, em grandes centros urbanos nessa época, como, por exemplo, a vacina do sarampo, a vacina da poliomielite, que agora vai ser aplicada no Brasil inteiro através desse Programa Nacional de Imunização. Então, nesse ano aqui, já a vacinação da varíola já é um sucesso. Em 1973, a gente recebe o certificado da Organização Mundial de Saúde que a varíola foi erradicada no Brasil, depois de a gente ter tido o nosso último caso em 1971 e... Em 7 anos depois, né, em 1980, a Organização Mundial de Saúde, né, decreta como a varíola como erradicada no mundo inteiro, sendo uma grande conquista para a humanidade e também para a vacina, né, visto que é algo que traz um grande sucesso na cura dessa doença. E esse foi aqui, então, um pouquinho sobre a história da vacina no Brasil. Agora cabe a gente utilizar esse conhecimento para o futuro. Hoje a gente está lutando contra o movimento anti-vacina, assim como o Brasil lutou lá no século XIX, e nos cabe aprender com os erros que foram cometidos no passado e lutar de uma forma melhor, trazendo informação e educação para quem precisa e não subjugando e afastando, né, quem mais precisa desse tipo de informação. Bom, eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se gostou, dá o joinha e se inscreve aqui no canal para assistir os próximos vídeos dessa série sobre vacinação no Brasil. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!